Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que assista mais um vídeo aula aqui no canal. Hoje vai ser com relação a só resolução de questões, tá? Que vai envolver aí corrente, vai envolver capacitores, carga, resistores, enfim. Então bora lá. Primeira questão. Qual a corrente elétrica armazenada, sabendo que R1 vale 150 kΩ e R2 igual a R3 valendo 100 kΩ? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é só substituir os valores, tá? Porque ele não deu o valor exato aqui na questão, ele só botou R1, R2, R3. Então ele falou que R1 vale 150 kΩ, vou botar aqui, ó. R2 vai ser igual a R3, então ambos vão valer 100 kΩ, 100 kΩ. Show. Esse quilo aqui, esse K, é só para representar 10 a terceira, né? Porque quilo não é 1000, então 10 a terceira. Beleza. Quilo, pronto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ele quer a corrente, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que achar aqui vai ser a resistência equivalente. E o que é que eu vou fazer? Eu estou vendo que R2 e R3, ó, eles estão em paralelo, tá? Ó, pode ver aqui que eles estão em paralelo. Então, o que é que eu vou fazer? Como são valores iguais e eles são resistores em paralelo, eu posso pegar o valor, que é 100, e eu posso dividir pela quantidade. Quantas vezes está aparecendo esse 100? Está aparecendo duas vezes, né? O R2 e o R3. Eu vou dividir por 2 para achar a resistência equivalente. Só botar aqui, resistência equivalente. Show. Então, 100 dividido por 2 é uma conta bem difícil, né? 50 kΩ. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu calculei a resistência equivalente dos resistores R2 e R3. Então, o que significa calcular a resistência equivalente? Ó, presta atenção, vou apagar aqui para você entender bem direitinho, ó. Queria apagar aqui esse... deixa assim mesmo, ó. O que é que eu fiz aqui? Eu substituí aqueles dois por um, que está valendo agora 50 kΩ. Eu substituí aqueles dois por um, que vai exercer a mesma função, enfim, vai ser o equivalente deles dois, que vai valer 50 kΩ. Então, o que é que eu observo agora? Que 50 vai estar em série com o de 150. E resistores em série, o que é que a gente faz? Para achar a resistência equivalente, a gente pega a resistência equivalente, né? Que é o que a gente quer saber. E é só somar 150 com 50. Que isso aqui... Opa! Com 50. Isso aqui dá 200 kΩ. Beleza. Mas eu ainda não achei, né, a resposta, que é a corrente elétrica. Sim, esse de 200 kΩ aí, eu vou substituir esses dois aqui por um de resistência de 200 kΩ, tá? É a mesma lógica dos outros dois lá que eu tinha substituído. Beleza. Só que ele também forneceu aqui na questão a força eletromotriz. E qual é a fórmula que a gente utiliza para achar a corrente, que é o que ele quer? A gente vai ter a corrente, vai ser igual à força eletromotriz, que é a representada pela letra E, dividido pela resistência equivalente. Por esse motivo que a gente teve que descobrir a resistência equivalente, que no caso aqui, ó, é 200, e a força eletromotriz é 5, então vai ser 5 dividido por 200. Isso aqui dá 0,025 miliamperes. Só que lembra que a resistência está em quilo-ohms, então isso aqui é a mesma coisa que 200 vezes 10 a terceira. Então isso aqui vai ser igual a 25 miliamperes, tá? Esse quilo, como representa 1000, vai ser a mesma coisa que 10 a terceira. Então, ao invés de ficar 0,025 amperes, vai ficar 25 miliamperes, que é a mesma coisa, basicamente, tá? Então, beleza. Primeira questão foi feita. Segunda. Qual a carga armazenada pelos dois capacitores? O que ele quer aqui é a carga. Então, como ele já deu os valores aqui dos capacitores, o que a gente vai fazer é calcular a capacitância equivalente, que é justamente o contrário dos resistores, tá? Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Primeira coisa que eu vi é que esses dois aqui, ó, eles estão em paralelo. E quando a gente tem capacitores em paralelo, o que a gente vai fazer é só somar. Ó, capacitância equivalente vai ser justamente, como é que esse aqui ficou feio? A soma, ou seja, 0,025
mais 0,025. Tá? Isso aqui dá 0,5, se eu não me engano. 0,5. Calma aí, deixa eu só conferir aqui que isso é 0,5 mesmo. 0,05, era isso que eu tava na dúvida, pronto. 0,05, beleza. Isso aqui, ó, é a capacitância equivalente. Então, esses dois aqui, ó, eu posso substituir por um que vai valer 0,05 Faraday. Show. Só que também deu aqui a DDP, que vale 100 volts. E o que, é que a gente vai fazer para calcular a carga, que foi o que a gente ainda não descobriu? A carga é dada pelo produto da capacitância equivalente pela DDP. Por isso que a gente teve que achar a capacitância equivalente. Eu não podia simplesmente jogar esse 0,025 aqui nessa capacitância. Não pode. Então, você tem que calcular a capacitância equivalente. Então, a carga, agora ficou fácil, né? Vai ser 0,05 vezes 100. A carga armazenada vai ser igual a 5. Show? Coulomb. A gente usa unidade de medida Coulomb, tá? Para carga é Coulomb. Então, o que eu fiz aqui? Como ele está querendo a carga, o que eu fiz? Eu calculei primeiro a capacitância equivalente entre esses dois capacitores, que quando a gente tem capacitores em paralelo é só a gente somar. Então ficou 0,025 com 0,025, que dá 0,5, 0,5 no caso, né? E aí, ele também deu aqui na questão a DDP, é só jogar na fórmula, que é igual a C vezes U, que a gente chega no resultado 5 Coulomb, beleza? Agora, essa segunda aqui, é bom que você preste um pouquinho de atenção. Não é difícil, mas ela pode ser um pouco confusa. Você está vendo aqui que a gente tem todos com o mesmo valor aqui, ó. Tipo, não que sejam os mesmos valores, mas é porque eles estão dispostos das mesmas formas. Então, ó, 2C aqui em cima, ó. Aí 2C aqui também, 2C aqui também. Aí embaixo tem C, embaixo tem C, embaixo tem C. Ou seja, são 3 circuitos de capacitores iguais. Então, se eu calcular, por exemplo, só esse aqui, ó, eu vou saber o valor dos outros, porque eles são iguais. Então, basta eu fazer o de um e repetir o mesmo valor para os outros 3, que a gente vai achar a capacitância equivalente, que é o que ele quer aqui na questão. Então, bora lá, ó. O que é que a gente tem aqui? Ó, repetindo, eu vou calcular só de um para não perder tempo, do que estar calculando os 3 novamente. Tudo, né? Os 2 novamente, no caso, né? Esse aqui. Tem que calcular esse aqui de novo, sendo que esses 3 aqui são iguais. Então, se eu calcular um, dá certo. Então, ó, o que é que a gente observa? 2C está em série com 2C. Como são capacitores, a gente pode pegar o valor, que no caso é 2C, e dividir só pela quantidade. Quantas vezes esses 2C está aparecendo? Lembrando que isso vale para quando a gente tem capacitores em série de mesmo valor. Eu vou pegar o valor e vou dividir pela quantidade. 2C e vou dividir por C, ou por 2. Por que por 2? Porque é quantas vezes está aparecendo. Eu posso muito bem cortar, fica C. Então, ó, esses dois aqui, eu vou substituir por um. Eu nem vou apagar, vou deixar só assim, ó. Vou substituir aqui por um, tá? Que também vale C. Aí, preste atenção. Esse C que eu calculei agora, ele está em paralelo. Está em paralelo com esse C aqui, ó. Eles estão em paralelo. E para capacitores... Eita, setazinha feia, viu? Calma aí. Pronto, agora deu uma melhorada. Para capacitores em paralelo, de mesmo valor também, né? A gente só somar. Aliás, nem precisa ser de mesmo valor, tá? Capacitores em paralelo, a gente só soma. Isso aqui dá 2C. Então, o que é que aconteceu? Eu calculei a capacitância equivalente desse primeiro conjunto aqui de capacitores, que deu 2C. Traduzindo, o que é que vai acontecer? Eu vou botar para cá, ó. Se os 3 são iguais, então se eu botar o mesmo valor, vai valer para os 3, né? Então, ó, eu vou só representar de novo o circuito de capacitores. Como é que vai ficar? Ó, eu representei esse aqui bem aqui e esse aqui bem aqui, tá bom? E como a gente já sabe o valor de 1, vai valer para os 2. Então, ó, para os 3 no caso, né? Vai ficar 2C aqui,
que foi esse valor que a gente acabou de encontrar. 2C para esse, porque são iguais, e também não porque 2C para esse aqui de baixo. Então agora ficou bem fácil. Ao invés de você ter que calcular esses três, né, para no final dar o mesmo resultado, você só calcula de um, para você não perder tanto tempo. Então, ó, o que a gente tem aqui? Capacitores em série de mesmo valor. O que a gente pode fazer? Pegar o valor e dividir pela quantidade. De novo, então vai ficar 2C dividido por 2, porque 2C, porque é o valor, e porque 2, por que dividir por 2? Porque a quantidade de vezes está aparecendo. Então aparece uma vez aqui e a segunda bem aqui, né? Então eu vou pegar o valor e vou dividir pela quantidade. Vou cortar esse 2 com esse 2, porque não, né? E a capacitância equivalente vai ser C. Então, o que é que eu vou fazer de novo? Vou representar, ó. Eu substituir esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, eu vou substituir por um, olha só, de capacitância equivalente C, né? Que vai estar em paralelo com outro aqui, C. No caso, 2C. 2C e C. Aí, ó, o que é que eu fiz? Eu calculei a capacitância equivalente desses dois aqui, que deu C. Esse C, o que é que está representando? É que eu vou substituir dois capacitores por um, que vai exercer a mesma função, sem alterar nada. Então, ó, esses dois aqui deu o valor C. Aí agora ficou super simples, né? Capacitores em paralelo, o que é que a gente faz? É só somar para dar a capacitância equivalente final. C mais 2C dá 3C, a capacitância equivalente. Então, todo esse circuito aqui de capacitores, ó, isso aqui tudo, ó, o que é que vai acontecer? Por incrível que pareça, vai substituir por um, sem alterar nada, que vai valer 3C. Então, isso aqui tudo virou um de 3C. Tudo isso para virar um capacitorzinho velho de 3C. Então, foi essa a revisão. Se você não entendeu, pode deixar aí nos comentários ou me perguntar aí, né? Que eu respondo. Show!